uma das nossas questões, a primeira questão que eu postei, ela diz assim, ó: na hipótese de um ente federado pretender instituir uma fundação pública de direito público, a criação dessa entidade deverá ser formalizada por meio de... Então olha o que o cara está falando pra gente. Isso aqui, gente, é CESP-UNB. CESP-UNB. A CESP-UNB é reconhecida pela precisão aí nas suas questões. É uma banca séria, uma banca boa, uma banca que sabe trabalhar bem os conteúdos, né? Então, gente, ó, o que é que a questão está falando? Ela está dizendo assim, ó: imagina que a gente vai precisar criar uma fundação pública de direito público. E ela vai perguntar pra gente como será criada essa fundação. Então, gente, a gente vai trabalhar aqui com dois parâmetros, já de cara, tá? Já de cara, né? A Elione já respondeu aqui, ó: se é fundação pública de direito público, ela será formalizada por meio de lei. Gente, quem puder acessar, quem tiver como, né, me diz aí se é a letra A, B, C, D ou E, né? E eu peço sempre que vocês respondam. Eu até perguntei lá, qual é a resposta, né? A, B, C, D ou E? Existe algum entendimento do Supremo Tribunal Federal? Existe alguma divergência em relação a essa pergunta? Aí a pergunta aqui, Elione, é a seguinte, ó: as fundações públicas de direito público, elas são criadas por lei ou a lei apenas autoriza a sua criação? Essa aqui é a pergunta-chave, essa aqui é a polêmica dessa questão. Se fundações públicas de direito público são criadas, se a lei cria a fundação pública de direito público, ou se a lei apenas autoriza a sua criação, a sua instituição. Então vamos lá, gente. A Ellen está dizendo aqui, é R. Ellen, né? Então a Ellen está dizendo aqui o seguinte, ó: tem entendimento do STF, né? Então realmente tem. Então vou falar um pouquinho sobre isso. Gente, é assim, ó: se você ler o artigo 37, no inciso 19 da Constituição, o que é que você vai ver lá nesse artigo 37, inciso 19? O texto é assim, ó: somente por meio de lei específica serão criadas as autarquias. Ou seja, o texto está dizendo que autarquias são criadas por lei, né? Somente por meio de lei específica serão criadas as autarquias. Aí o texto diz assim, ó: e autorizada a instituição das fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Aí o texto diz assim: e no caso das fundações públicas, uma lei complementar definirá as suas áreas de atuação. Então, percebam, gente, que eu estou trabalhando aí com três informações, né? Primeira informação: autarquias são criadas diretamente pela lei. Muito bem, a Elione está falando aqui, tá? Autarquias serão criadas diretamente pela lei, inicialmente, né? A nossa questão, ela fala de uma fundação pública de direito público. O texto não faz diferenciação, ele diz assim, ó: fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, a lei não cria, a lei apenas autoriza a criação. Beleza? Aí vamos lá. Esse é o texto da Constituição. Só que o Supremo Tribunal Federal, ele tem um entendimento que diverge um pouquinho, aparentemente desse texto. Ele diz o seguinte, ele diz assim, ó: o texto constitucional, ele fala, na verdade, das fundações públicas de direito privado, em que a lei apenas autoriza a criação. As fundações públicas de direito público, na verdade, elas são um tipo de autarquia. Na verdade, elas são uma espécie de autarquia. As fundações públicas de direito público serão chamadas de autarquias fundacionais. Olha o nome: autarquia fundacional, quer dizer, é autarquia, mas também é fundação. Ou então de fundação autárquica, ou seja, é fundação, mas também é autarquia. Então o Supremo entendeu o seguinte, gente, ó: se é autarquia de alguma forma, então será criada diretamente pela lei. Deu para entender, gente? Então, ó,
A resposta, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, seria que essa autarquia aqui, ou melhor, essa fundação pública de direito público é um tipo de autarquia, logo ela será criada diretamente pela lei. A lei não autoriza e sim cria. Só que se você procurar essa resposta, não tem. E deu para entender o problema? Não tem essa resposta. Deixa eu ver aqui. A Elione está matando todas, né? Criadas por lei, será uma fundação autárquica e é de direito público. E a Ellen disse que tem um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, gente, qual é o problema dessa questão? É que não tem essa resposta. Mas o que eu falei para vocês, bem no início da nossa live, eu disse assim, gente, em questões de múltipla escolha, aprenda, não procure a resposta certa. Não é a resposta, tem resposta. A Ellen está dizendo que não tem resposta. Tem resposta, Ellen. Tem resposta. O gabarito aqui, ele não está errado. O que é que o gabarito está fazendo? Ele está esquecendo que existe o entendimento do STF e ele aplicou o texto constitucional. E como é que a gente encontra respostas em questões de múltipla escolha? A gente sabe a certa, sabe qual é errado ou a gente vai eliminando? A gente vai eliminando. Quer ver? Vamos eliminar. Gente, é assim que você tem que se posicionar para você garantir vaga. Não entendi. A Ellen está dizendo que foi só uma ironia. Mas muito bem, Ellen, mas eu não estava reclamando não. Na verdade o que eu estou tentando fazer é dar aquela direcionada assim no teu entendimento de concurseiro. Porque às vezes eu vejo até mesmo professores, né, criticando essas questões. E eu penso, gente, que não que a gente não possa recorrer das questões, a gente pode. Mas se a questão tem uma resposta viável, é melhor a gente acertar do que a gente recorrer, né? É melhor acertar. Então aqui de cara dá para acertar. Com base no quê? Com base no texto constitucional. Porque de qualquer forma, gente, ela também é fundação pública. Então vamos lá, ó. Se você for na letra D, vou ler de novo o texto completo, ó. Na hipótese de um ente federado pretender instituir uma fundação pública de direito público, a criação dessa entidade deverá ser formalizada por meio de, letra D, ó, por meio de autorização em lei, aí vamos lá, por meio de autorização em lei, de acordo com o que, gente? Com o Supremo Tribunal Federal ou com a Constituição? De acordo com a Constituição. Aí ele complementa, ó, cabendo a lei complementar definir as áreas de sua atuação. Lembra que eu falei que eram 3 parâmetros que a gente ia trabalhar sobre a lei? Primeiro parâmetro, a lei cria as autarquias. Segundo parâmetro, a lei autoriza a criação das fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Não sou eu que estou falando, quem está falando, né? Quem está falando é a Constituição. Terceiro parâmetro, em relação às fundações públicas, existe uma lei complementar que define as suas áreas de atuação. Olha a Ellen falando, o concurseiro já tem que ter na mente em sempre marcar a mais completa ou a menos errada. Muito bem, essa que é a ideia. É o que eu chamo de melhor resposta. Então, se é múltipla escolha, procure a melhor resposta. Se é certo ou errado, aí não tem jeito, gente. É certo ou errado mesmo, né? É até mais complicado por conta disso. Olha a Elione falando. Escolher a resposta mais adequada para o caso. Autorização em lei. Exatamente, Elione. Então, essa é a resposta mais adequada. E outra coisa, ó, qualquer concurseiro experiente, quando ele bate o olho numa questão dessa, que ele não encontra a resposta que ele espera, ele não erra essa questão. Ele não erra. E se ele não erra, isso quer dizer que a questão tá válida, tá legal, tá bacana, porque os concurseiros que estão estudando para valer, sabe? Agora tem concurseiro, gente, que ele só sabe aquela informação da sala. É a dificuldade, ó. Pegar o meu conhecimento teórico e transportar para a prova. A prova, ela é imprevisível. O normal é que venha o entendimento do Supremo. Quer ver? Eu vou falar aqui, gente, as ferramentas que eu uso. Então, o que é que eu uso mesmo de verdade? Eu uso o que concursos, né? O que concursos.com. Então, eu fico muito à vontade para falar deles, porque, embora eu pague, né? Embora eu pague, mas são o meu grande parceiro, assim, é onde eu pego as minhas questões e tal. Então, se você for lá nos comentários do que concursos, o que você vai perceber? Que o CESP, o UNB, ele já trabalhou uma questão parecida, numa de certo e errado, falando diferente. O que foi que ele falou? Ele falou assim, ó.
que fundações públicas de direito público devem ser criadas por lei. Aqui ele falou de outro jeito, né? Que fundações públicas de direito público, a lei apenas autoriza a sua criação. Então, o mesmo, por isso que eu digo assim, não é o posicionamento da banca. Na verdade, são as várias informações que a banca pode utilizar da maneira que ela quiser. E você que tem que ter o bom senso de acertar, e você vai ter. Sabe por que você vai ter? Porque eu, professora Nayara, professor Saulo, todos nós já fomos aprovados em concurso público, né? Todos nós já fomos. E mais, a maior parte dos professores do curso mérito, alguns optaram por não fazer concurso, né? E são excelentes professores, beleza? Mas os nossos professores, eles são professores concurseiros, ou porque se direcionam pela questão, ou porque tem uma história no mundo do concurso, gente. E se pra gente essas informações valeram, a gente soube se posicionar, por que pra você vai ser diferente? Não vai ser diferente. E sabe qual é a sua vantagem, queridos? Sabe qual é a vantagem da nova geração? Olha o Paulo Antunes entrando aí, gente. Paulo Antunes, que foi aluno do curso mérito e agora é professor no curso mérito. Também o professor Paulo não está gravando nesse momento, tá, gente? Por quê? Porque como eu sou professor de direito administrativo e como eu falei para vocês, a gente está deficitário financeiramente, então só eu estou gravando as aulas de direito administrativo, que é para economizar mesmo, né? Então até minhas desculpas aí para os meus professores de direito administrativo, porque eu concentrei as aulas em mim por questões de economia, por conta da pandemia. A Ellen está dizendo aqui, ó, dica para assinar o que concurso é dividir a senha com mais companheiros, e assim dividir. Não faça isso! Não faz isso não, Ellen. Eu dividi esse ano com meu primo, assim paguei só a metade do preço. Eu não posso dar esse tipo de conselho, Ellen. Por quê? Porque eu tenho que respeitar a atividade empresarial deles. E olha, o trabalho que eles prestam é muito bom. Porque concurso, gente, é incrível. Eu não estou desmerecendo outras plataformas. É que de verdade eu não conheço as outras plataformas, porque eu uso o que concursos e para mim é bem suficiente mesmo. Então eu gosto muito de falar bem de quem é meu parceiro. É tipo assim, gente, é o meu universo. Meus livros, as plataformas que eu uso. Por exemplo, se você me disser assim, Ranieri, professores bons de direito administrativo dos vários cursos aí afora. Gente, eu gosto de assistir, por exemplo, eu sempre converso isso com o professor Saulo, o professor Marcelo Sobral. Tem muitas aulas dele no YouTube, né? Eu acho que hoje ele está no AlphaCon e eu acho que no Papa Concursos. Acho que ele está nos dois, né? Olha, a Shirley aqui dando um oi, professor. Oi, Shirley. Então, queridos, professor Marcelo Sobral. Então, professor, mas por que o senhor está falando de outro professor de direito administrativo? Porque o cara é bom pra caramba, né? Então, eu tenho que falar bem daquelas pessoas que me influenciam. Professor Matheus Carvalho, eu acabei esquecendo de trazer o livro, mas é um livro que eu gosto de dar sempre uma olhada no Matheus Carvalho. Gosto das aulas dele também, são aulas incríveis, né? Então, assim, voltando para a questão, gente. Voltando para a questão. Então vamos lá, gente. O que é que a gente tem sobre... alguém está pedindo para eu falar do DEPEN um pouquinho? É o Paulo Ribeiro. Paulo, hoje eu não vou falar do DEPEN, tá? Porque eu não li nada, não li muita coisa, então não gosto de falar sem estar preparado. Mas em breve, na próxima live, eu falo um pouquinho sobre o DEPEN, tá? Eu gosto de falar com precisão, porque analisei o edital e tudo, e não foi o caso até agora. Então, gente, a Fundação Pública de Direito Público, vamos devagar. É assim, quando se fala de fundação pública, eu tenho duas possibilidades. Existe a Fundação Pública de Direito Privado, que com certeza a lei apenas autoriza a criação, e existe a Fundação Pública de Direito Público. Em relação à Fundação Pública de Direito Público, o que é que acontece, queridos? O Supremo Tribunal Federal diz que, o Supremo Tribunal Federal diz que ela será criada diretamente pela lei, porque na verdade, sendo Fundação Pública de Direito Público, ela é uma fundação autárquica ou autarquia fundacional. Mas a Constituição não traz esse detalhamento. Então a resposta dessa questão, como ela ficou? Ela ficou segundo o texto constitucional, né? Segundo o texto constitucional.
Então foi isso que aconteceu. Mas não quer dizer que tá, tipo assim, ah, tá errado. Não, não é errado. É a melhor resposta que a gente tem aqui. Agora, se o enunciado dissesse assim, ó, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, aí realmente não teria resposta. Porque segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fundações públicas de direito público são criadas por lei. E fundações públicas de direito privado, olha o detalhe, gente. A lei autoriza a sua criação e elas ainda precisam de um registro no cartório, ó, precisam de um registro no cartório para adquirirem personalidade jurídica. Olha o Igor falando aqui, o Igor é concurseirão, fera. O QC é ótimo, se puder usar individualmente, use e abuse. Não deixe de acompanhar sua evolução no gráfico que disponibilizam na aba Meu Desempenho. Olha só, então tem a dica aí, se usar sozinho, é igual, gente, é igual o Netflix, né? Se, por exemplo, eu usava o Netflix, eu e a Andréia, aí ficava uma misturada de filme na hora da sugestão, o algoritmo fica doido, porque ele não sabe que são duas pessoas. Aí eu passei a usar um perfil diferente do dela. Aí agora o algoritmo vai lá e indica os filmes para o meu perfil, né? E indica os filmes para o perfil da Andréia. Então é a mesma coisa lá no que concurso. Agora, gente, eu sei que tem toda a questão econômica e tal, e aí é com você mesmo. Você tem que resolver, né? Assim, você tem que resolver as coisas. Mas assim, é importante. E lembra também, gente, que o que concursos, né? Você cadastra lá gratuitamente, se eu não me engano, eu acho que ainda é assim, e fica usando lá, basta olhar lá as respostas, né? O Paulo Antunes está falando aqui, ó, Deus tem grandes planos para os meritanos ainda esse ano, amém, amém. Eu creio assim também, gente, eu creio assim também. Olha, uma coisa muito séria, assim, que parece que não é verdade, mas é assim, ó, eu não sei se eu vou sobreviver à pandemia. Ninguém sabe, gente, quem vai sobreviver. O fato é esse, ninguém sabe quem vai sobreviver. Mas os que sobreviverem têm que fazer valer a pena. Então vamos nos comportar como se fôssemos sobreviver. O professor Morfeu falou ontem, né? Que aí a pessoa diz assim, professor, não estou conseguindo estudar porque eu não sei nem se eu vou estar vivo, né? Olha só, a Ellen está falando aqui, ó, na versão gratuita pode responder até 10 questões por dia. Exatamente, né? Até 10 questões. Oi, amor? Faltam 20 minutos só. A André tá falando comigo que faltam 20 minutos só para dar uma hora. Aí já encerra, né? Encerra. Mas por que? Para mim eu não estou sendo notificado aqui, não aparece não o tempo para mim? A André tá fazendo uma intervenção aqui em relação ao tempo, né? Que eu estou demorando muito. Gente, vamos mandar bala aqui, mandar bala, mas sem arminha, né? Vamos mandar bala aqui, com todo respeito. Vamos mandar bala aqui nas questões. Então, ó, vou detonar logo essa primeira questão aqui, ó. Na hipótese de um ente federado pretender instituir uma fundação pública de direito público, a criação dessa entidade deverá ser formalizada por meio de, letra D, a autorização em lei ordinária específica, texto constitucional, né? Cabendo à lei complementar definir as áreas de sua atuação. Por que ficou essa resposta aqui? Porque não tem a resposta baseada no entendimento do Supremo Tribunal Federal. A Andréia, a Elione está te mandando um abraço, meu amor, né? Então vamos lá, gente. Eu falei para a Andréia que cada dia eu vou fazer num espaço da nossa casa, né? Digo, não, amor, porque é para a galera ir conhecendo também, né, onde a gente mora. Deu para ver meu violão ali atrás? Eu deixei intencionalmente, tá? Eu sei tocar só um hino da harpa cristã. É verdade, mas eu tiro aí uns acordes, né? Depois eu toco para vocês, né? Os acordes, né? Não uma canção completa. Vamos para a segunda questão, gente. Gente, então, vamos na letra A, ó. A letra A diz assim, ó. Lei ordinária, cabendo o decreto regulamentar, definir as áreas de atuação. Não, gente, não é um decreto que define as áreas de atuação. O que define as áreas de atuação é uma lei complementar, nem é uma lei qualquer, tá? Vamos lá. Letra B. Lei complementar, gente, ele está dizendo que elas serão formalizadas por meio de uma lei complementar. Elas serão formalizadas por meio de uma... Não é lei complementar, é lei ordinária mesmo, lei específica ordinária, ou lei específica ou lei ordinária, e a lei complementar define as áreas de atuação, letra B está errada. Vamos na letra C. Autorização em lei ordinária específica, estaria certo, né, a letra C. Cabendo a decreto regulamentar definir... Não é decreto que define as áreas de atuação.
quem define as áreas de atuação, ou melhor, o que define as áreas de atuação é uma lei complementar. Muito bem, uma LC. O senhor ficou na frente, eu fiquei na frente de alguém? Não entendi. Não entendi, Ellen, né? Senhor ficou, eu fiquei na frente de alguma coisa? Então vão. Do violão? Tá, é porque. Mas ele tá ali, né? Foi do violão? Eu acho que foi o violão. Então tá. Já está ali. Depois eu toco para vocês. Vamos lá, gente. Letra E, ó. Autorização em lei complementar específica. Não, para criar não é lei complementar específica. Tá? Eu vou mostrar o meu violão para vocês. Espera aí. Pronto. Eu só sei alguns poucos acordes. Tá desafinado. Dá para ouvir? Olha o professor André Colares, querido. Força aí. Nosso professor aí, médico do nosso pré-ENEM aí. O nosso pré-ENEM tá desativado, né? Força aí, meu professor querido, né? Nessa guerra aí, gratidão, viu? Olha, estão dizendo que eu tenho que pular corda na live. A gente vai pular corda sim. Gente, eu tenho uns vídeos muito legais. Alguém gostou do meu cabelo? A Andrea não gostou do meu cabelo novo, eu cortei sozinho. A Andrea não curtiu, gente. A Andrea não curtiu o meu cabelo novo, mas é porque eu não achei justo. O rapaz ia até me atender, mas eu não achei justo, sabe? Ir lá cortar o cabelo. Vamos lá. Continuando, gente, ó. Letra E, autorização em lei complementar específica, cabendo a lei ordinária definir. Não é lei complementar que vai criar, nem autorizar a criação, né, gente? É lei ordinária específica ou simplesmente lei específica. Então, quem sobrou de verdade, gente? Só a letra D, conforme o texto constitucional. Ó, o professor André Colares está na luta aí contra o Covid, dizendo para todos se cuidarem, né, e continuarem estudando. Gente, a coisa é séria mesmo, né? Eu estou isolado. Olha a Renatinha, nossa gerente aí. Que legal, Renata. Força aí também. Renata que teve uma perda recente aí, nossa querida. Gente, vou para a segunda questão, que está terminando o nosso tempo. As fundações de direito público, também denominadas autarquias fundacionais, as fundações de direito público, também denominadas autarquias fundacionais, são instituídas por meio de lei específica. E, vamos lá, gente, percebeu que no enunciado aqui, a questão da FCC já contradiz a resposta do CESP, perceberam? No enunciado dessa questão da FCC, eles já estão dizendo aqui que as fundações de direito público, elas são autarquias fundacionais e elas são criadas por meio de lei e não autorizada a criação. Percebeu? Vamos lá, gente. Qual vai ser a resposta aqui da nossa questão da Fundação Carlos Chagas? Vamos lá, letra A. Seus agentes não ocupam cargo público e não há responsabilidade objetiva por danos causados a terceiro. Vamos lá, gente. Bem, gente, se é fundação pública de direito público, é um tipo de autarquia, não é verdade? E ainda que não fosse, a regra é a seguinte, artigo 39. Na administração direta, artigo 39, tá, gente? 39. A administração direta, autárquica ou fundacional, o regime jurídico é único. E qual é o regime das autarquias, gente? Estatutário. Se é único, é tudo igual, né? Então, o regime é o que, gente? É estatutário. Deu para entender? Então, vai ser o que? Lei 8.112 para os federais, Lei 066 para os estaduais. Deu para acompanhar, gente? Então tá errado a letra A, que está dizendo que os agentes não ocupam cargo público. Ocupam sim. Ainda diz mais, ó, e não há responsabilidade objetiva por danos causados a terceiro. Agora é o artigo 37, parágrafo 6º. O que é que diz o artigo 37, parágrafo 6º? Ele diz assim, ó, as pessoas jurídicas de direito público, não é de direito público, gente, responderão pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem. O que é isso? É a responsabilidade objetiva. Então, as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, uma fundação pública de direito público, sendo pessoa jurídica de direito público, responde pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem, conforme o artigo 37, parágrafo 6º. Então já fecha aqui, ó o Renato aí.
tomando aquele açaí, prestigiando e aprendendo com o mestre Jedi. Valeu, Renato. Valeu, meu irmãozinho. Capricha no açaí aí. Eu não tô tendo coragem de comer coisas não cozidas não, Renato. Eu afrouxei. Eu só tomo coisas que eu posso tacar fogo aqui em casa, é verdade. Então vamos lá, gente. Letra B. Seus contratos administrativos devem ser precedidos de procedimento licitatório na forma da lei. Gente, olha, ele está dizendo se a fundação pública é de direito público, os contratos administrativos têm que ser precedidos de licitação. Verdade, tá certo, letra B tá correta. Vamos na letra C? Seus atos constitutivos devem ser inscritos junto ao registro civil. Gente, olha só que coisa legal. Se a fundação pública é de direito privado, o ato constitutivo tem que ir a cartório, tem que ser registrado, tem que ser depositado no cartório, porque ele é fundação pública de direito privado. Mas a fundação pública de direito público basta o quê, gente? Basta a lei. Basta a lei. Repito o parágrafo da responsabilidade objetiva, tá, gente? É o artigo 37, parágrafo 6º, tá? O que diz o texto? Que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, somente as prestadoras de serviço público, respondem pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem. Aí você entende, essa é a responsabilidade objetiva, né? Olha, o Renato vai enviar uma bacaba pelo iFood para mim. Aí eu não vou aguentar, meu filho. É melhor não mandar. É melhor não mandar. Vamos lá. É verdade. Letra C. Seus atos constitutivos, já li a C, né? Letra D. Seus atos administrativos não gozam de presunção de legitimidade. Gente, gozam sim. Então tá errado isso aqui. Letra E. Seu regime tributário é comum. Não, gente. Ó, as pessoas jurídicas de direito público têm regime tributário especial, diferenciado, ou seja, tem aquela prerrogativa de não pagar impostos lá do artigo 150. Será que é o parágrafo 6º? Não sei. O professor Saulo sabe melhor do que eu, né? Então, lá no artigo 150, tá, tem essa regra, né, da imunidade tributária recíproca que se estende às autarquias e demais pessoas jurídicas de direito público. Beleza? Então, qual ficou a resposta, gente? A resposta é a letra B. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que, olha, o CESP pegou uma fundação pública de direito público e disse assim, ó, a lei autoriza a sua criação, como não tinha resposta melhor, aproveita essa resposta porque é o que está na Constituição. Já a Fundação Carlos Chagas disse no enunciado, elas são criadas e não autorizadas por meio de lei específica. Isso aqui é o que? É o entendimento do Supremo. Beleza? Aí vamos em mais uma questão, que é a nossa terceira questão. Eu estou preocupado com o tempo. Como é que está o tempo aí, Juju? Júlia, como é que está o tempo? Tem quantos minutos? 10? Por que tu vê o tempo e eu não vejo aqui? Tu tá contando? Ah, tá. E por que esse negócio não me notifica? Eu pensei que notificava aqui. Eu pensei que não tinha que marcar, não. Vou ler, gente, a terceira para vocês, que a gente só tem 10 minutos, né? E assim, gente, a proposta, por isso que eu falei que não importa o número de pessoas, a proposta é essa mesmo. É falar um pouquinho da vida, porque assim, ó, tem que ser suave, gente, tem que ser suave. É falar um pouquinho da vida, é falar um pouquinho de livros, é falar dos filmes que eu estou vendo. Eu vou falar, mas vocês vão estranhar, assim, muita coisa assim que vocês não imaginam, assim, que eu leio, que eu assisto, que eu curto. Falar de fé, né? A fé é muito assim, né, do que eu sou, né? Não é verdade. E aí a gente vai falando de questões também, mas tem que ser suave, tá? Eu não vou chegar aqui, trabalhar a questão e... Não. Agora eu estou te dando coisas que vão contribuir com a tua vida concurseira. Isso aí é fato. Beleza? Não, gente, ó, a Shirley está dizendo aqui para eu fazer outras lives. Toda quarta-feira está marcado. E eu quero fazer também as segundas e sextas. As segundas e sextas. Por quê? Porque o Morfeu já está fazendo terça e quinta. Tá? Então, assim, mas é bem light, assim. É bem na manha mesmo, bem... Tá? Aí a Shirley está falando, ó, fale com a gente em rede social. Gente, falar assim pessoalmente para mim é mais complicado. Porque eu estou em plena atividade, vocês sabem, né? São 7 horas... de expediente na Justiça do Trabalho, claro que aqui em casa, eu estou trabalhando de casa, e vou manter-se as lives, pode ficar tranquilo. E ainda mais toda a administração do curso mérito, né, que sempre demanda muito da gente,
E imagina o que é resolver as coisas sem dinheiro, né? Porque pensa assim, ó, todos os meus credores, em algum momento eles irão receber, mas eu não faturei em abril que deveria faturar e em maio que eu deveria faturar, né? Então assim, até conto com a colaboração de vocês, tá? Quem puder, entra lá na plataforma, adquire, assiste as aulas, a gente está aperfeiçoando. Os PDFs vão sair, mas os PDFs eles serão baseados na aula mesmo, não é tipo um PDF não, PDF da aula mesmo, para acompanhamento da aula. Mas a gente está tendo algumas dificuldades, gente. Por exemplo, os professores eles adoecem, né? Então, né, adoeceu um aqui, aí segura, né, espera, então a gente vai se virando, tá? Vou fechar essa questão aqui, ó. A doutrina, olha o texto da FCC, gente. A doutrina e a jurisprudência nacional reconhecem a existência de dois tipos de fundação governamental: as de direito público e as de direito privado. Gostou do enunciado? O enunciado já está dizendo, olha, existem dois tipos. A Constituição, quando falou só em fundação pública. Ela não falou que existiam dois tipos. Aí vem aqui a Fundação Carlos Chagas e diz assim, ó, existem dois tipos, tem até uma falhazinha, quando fala fundação governamental, tende-se a pensar que é pessoa jurídica de direito privado, se eu não me engano, se não me falha a memória, depois eu vou pesquisar onde está escrito isso. E aqui ele falou fundação governamental como se fosse fundação pública, né? Mas tá beleza, deu para entender. Ó, então são dois tipos de fundação, as de direito público e as de direito privado. Aí ele diz assim, ó, não faz parte dos traços comuns dessas duas espécies. Sabe o que ele está perguntando? O que é diferente nelas? Gente, então vamos lá. O que foi que eu falei agora há pouco que é bem diferente nelas? É que uma precisa de registro no cartório e a outra não precisa. E isso, gente, é exatamente, ó, a letra A. Não faz parte dos traços comuns dessas duas espécies. A inexigibilidade de inscrição de seus atos constitutivos no registro civil das pessoas. Então vamos lá, gente, ó. A fundação pública de direito privado exige registro no cartório das pessoas jurídicas, né? Cartório civil lá das pessoas jurídicas. A fundação pública de direito público não precisa. Então uma precisa, a outra não precisa. Então ele está dizendo assim, ó, o que não é comum a elas duas é a letra A. Realmente, essa inexigibilidade ou essa exigibilidade é diferente. Uma exige, outra não. Beleza? Agora vamos lá. A imunidade tributária é igual para as duas. Por quê, gente? Por quê? Se uma é direito público e outra é direito privado. Porque tem uma regra, gente, no direito administrativo. Os prestadores de serviço público terão ou poderão ter as prerrogativas de direito público. Então, como todas elas são prestadoras de direito público ou de serviço público, ambas têm as prerrogativas. Vamos lá. Vedação de acumulação de cargos, né, realmente ambas têm. Submissão às normas gerais de licitação, ambas têm, de acordo com o artigo 1º. E controle pelo Tribunal de Contas, ambas têm. Então, só sobrou quem aí de verdade? A letra A, que realmente traz a diferença entre as duas. Aí o detalhe é aqui, ó, a letra B. A letra B, por quê? A gente fica na dúvida se realmente a fundação pública de direito privado tem imunidade. Tem, gente. Por que ela tem? Porque se é prestador de serviço público, pode ter essas prerrogativas. Qual é o exemplo mais clássico que não tem nada a ver com isso aqui? São os Correios. O Correio é uma empresa pública que conseguiu judicialmente a garantia de não pagar impostos. Como é que ele conseguiu? Ele entrou com uma ação e disse, olha, eu sou um prestador de serviço público, o prestador do serviço postal. Como é que eu estou pagando imposto? Eu não posso pagar imposto. E aí o que aconteceu, gente? Reconheceram judicialmente o direito dos Correios não pagarem impostos. E ele não paga impostos. Se ele, que é empresa, não paga impostos, imagina uma fundação pública. Aprenda isso. Ó, a Eliane está falando aqui, ó, tem prerrogativas para os impostos. Exatamente. Beleza? Então a única que pode ser a resposta é a letra A, porque a letra A diz, ó, a inexigibilidade de inscrição de seus atos constitutivos no registro civil. Realmente, ó, a Fundação Pública de Direito Público não exige que haja essa inscrição. Já a Fundação Pública de Direito Privado só adquire personalidade se
fizeram a inscrição. Deu para acompanhar, queridos? Foi legal? Quantos minutos, Juju? Acabou? 2? Nossa, gente, não aparece nada aqui. Queridos, ó, 2 minutos nós temos agora, vamos encerrar aqui. Eu espero de coração que tenha sido proveitoso para vocês. E, de novo, ó, a ideia não é eu sair aqui trabalhando só conteúdos. A gente vai falar de muitas coisas. Eu quero ler poesias para vocês, eu quero ler a Bíblia para vocês, eu quero recomendar filmes para vocês, né? Em breve os professores vão estar mandando questões para a gente postar, e aí o professor vai resolver. E aí eu vou deixar o professor muito à vontade assim para resolver as questões, tá, gente? Agradeço, tá, a todos vocês. Olha, nesse momento tem 20 pessoas visualizando, é um pouquinho de gente. Eu estou falando que em março a gente tinha 418 alunos matriculados na secura de março. Março não estava bom. Então assim, gente, mas não faz mal. O importante é que você veio participar. Eu te passei um conteúdo relevante para o seu concurso. Quando vier essa questão, você vai fazer a diferença, porque você vai saber se posicionar. Você percebeu que não é uma questão de CESP ou de FCC. Na verdade, ambas podem trabalhar com as duas respostas, tá? Ou seja, vamos fazendo a diferença aí ao longo dessa época difícil. Como eu falei para vocês, a mentalidade das pessoas vai mudar. E eu vou te abençoar aqui, mas eu não vou... Aquela bênção da sala de aula, gente, por hora, ela só é da sala de aula mesmo, tá? Então eu vou te abençoar de um jeito diferente, que é o jeito que eu abençoo nas redes sociais, tá? Você faz assim, vai ser bem rapidinho. Você faz assim para receber e eu vou fazer assim para doar, né? Que Deus... Eu vou mandar só hoje aquela bênção, né, amor? Só hoje? Pode, amor? Pode, só hoje, né? Que Deus abençoe os vossos corações, mentes, sentimentos e pensamentos, porque são as ferramentas necessárias para a sua aprovação. E o mais importante neste momento